Vamos começar nosso papo da semana, Elton, falando de um tema que é importante ser discutido, porque pode trazer consequências para a nossa qualidade de vida e para a sustentabilidade do planeta. A gente está falando sobre o impacto da inteligência artificial no meio ambiente. Mas pera lá, quem usa inteligência artificial de alguma forma está contribuindo com o impacto? De que forma que acontece isso? Muita gente tem essa dúvida, né? Parece que a inteligência artificial, quando a gente faz uma pergunta no chat GPT, quando a gente usa o Copilot, quando a gente usa o Google Gemini, que as coisas elas surgem num vácuo. Não, mas elas são materializadas, né, em recursos computacionais, são algoritmos gigantescos que consomem recursos naturais, principalmente energia elétrica. Elas precisam de muita energia elétrica porque são muitos processadores para fazer esses modelos rodarem. E aí eu vou trazer alguns dados aqui só para a gente entender o panorama do que a gente está falando desse consumo de energia elétrica. Segundo a Agência Internacional de Energia, a AIE, a demanda global por data centers, principalmente posicionada para a inteligência artificial, deve dobrar até 2026. E no total, hoje já há mais de 8 mil data centers espalhados pelo mundo. Então, olha a quantidade do que a gente está falando. Sendo que 33% deles são localizados nos Estados Unidos, 16% pela Europa e 10% na China. E o consumo estimado desses data centers, eles são de 460 terawatts-hora. Tá? Só para a gente entender aonde isso pode chegar, é que para os próximos anos a gente está falando que só os data centers vai consumir a mesma quantidade de energia do que o Japão inteiro, que é um dos países mais ricos do mundo. Ô, louco. Dando 2 passos atrás, data center é a casinha da inteligência artificial, É a casa onde ela mora. É onde ela mora. É onde ela mora. É onde ela se sente acolhida. E de lá ela invade os nossos celulares, computadores, feeds. E é por onde a gente interage com esses modelos matemáticos, os modelões, né? Os modelões, o linguajão, como a gente... Os linguajões. E o mais louco do que a gente está conversando aqui é que a IA é incontornável. Ela está em tudo quanto é canto. Se você abrir o e-mail, ela está lá. Se você quiser comprar uma passagem aérea, ela está lá. Daqui a pouco, se você quiser comprar maçã no supermercado, ela vai estar lá também. Mas a repercussão e os desdobramentos para desenvolver, para treinar e para usar, a gente não vê, fica escondido nas casinhas delas, que são os data centers, né? É tipo, sabe, criança que acha que o leite vem da caixinha? Muitos adultos acham que a inteligência artificial vem do ar, sabe? Não, ela tem uma materialização física e é uma materialização pesada, porque além de você... A gente está falando aqui do consumo de energia, só que está falando da casinha, que são os data centers. Só que o que tem dentro dos data centers? Tem os servidores. O que tem dentro dos servidores? Tem os chipzinhos. E para fazer os chipzinhos também vai um consumo gigantesco de materiais, né, de minérios. Então a gente tem um impacto ambiental em diferentes perspectivas, né? É energia, são materiais, né, minerais que a gente extrai do nosso planeta para construir esses chips. Então é um desafio muito grande e cada vez mais a gente precisa de mais recursos, porque a gente está produzindo modelos cada vez maiores, né, em busca de uma inteligência artificial mais sofisticada, e a gente demanda muito uso, né, intensivo de computação, o que vai levar, né, a esse processo, principalmente essa competição, né, entre as big techs e tal, vai levar um acirramento maior para quem vai fazer o modelo melhor, quem vai prover o melhor serviço, e isso demanda todos esses recursos computacionais, e aí tem um impacto energético. Falando em Big Tech, você já trouxe os dados da AIEA. A IEA parece um grito de um pagodão baiano, de um axé. AIEA! Ou AIE, Agência Internacional de Energia. Eu vou ficar com o grito do pagodão baiano. Os dados já indicam que os data centers vão gastar muita energia, tão próximos quanto o que o Japão consome hoje. Mas é bom a gente aterrissar essa discussão para as empresas que fazem isso, para as donas dos modelões, dos linguajões. As donas da casinha. As donas da casinha. E os expoentes dessa onda de inteligência artificial, Microsoft e Google, os dois já estão conseguindo constatar nos relatórios que eles têm que divulgar para o mercado um baita de um crescimento de energia. A Microsoft, por exemplo, desde 2020,
mais do que dobrou o consumo de energia. Foi no ano passado de 25 milhões de terawatt-hora. É muita coisa. O Google também foi para esse mesmo lado. E os relatórios de sustentabilidade dessas empresas já estão mostrando que a aposta intensiva em sistemas computadorizados e automatizados, dos quais a IA é um dos elementos mais vistosos, já tem gerado um impacto nos objetivos de sustentabilidade dessas empresas. O Google acabou de dizer que não é mais carbon free, e ele não falou isso à toa. Aconteceu porque o nível de emissões subiu de 50% nos últimos anos. É muita coisa. Causada pelo quê? Principalmente pela inteligência artificial. O Google diz que não. Fala que os processos de digitalização fizeram com que a exigência dos serviços tivesse que ser maior. O Google jogou a culpa para os fornecedores de equipamento, porque eles estão com uma dificuldade muito grande para produzir infraestrutura de rede, de armazenamento e todos os periféricos que vão no data center bons o suficiente para serem eficientes do ponto de vista energético. Parece uma desculpa, mas também é uma forma de dizer que esse não é só um problema do Google, mas é um problema também que todo mundo tem que enfrentar, de alguma forma. Isso eu concordo com o Google. Isso eu concordo com o Google, porque qualquer empresa que vai ter uma computação intensiva vai passar por esse problema. Então, é Google, é Microsoft, não só reduzindo aos Estados Unidos, mas também na China. Se a gente pegar Tencent, Baidu, todas essas grandes empresas que também têm uma computação intensiva, quanto que a Tencent processa de dados, né, dos seus usuários chineses, quanto que o WeChat processa, e agora que eles estão treinando esses grandes modelos de inteligência artificial, também vai ter um consumo intensivo, né, de recursos naturais. Por que a inteligência artificial gasta mais energia do que os outros serviços tecnológicos que a gente usava até então? Porque quando a gente está falando de inteligência artificial, e aí a gente está falando dessa inteligência artificial recente, né, a gente está falando da IA generativa, do ChatGPT, do Google Gemini, que consegue ler o que a gente escreve, entender muito bem, produzir respostas muito satisfatórias. A gente está falando de um modelo que ele é muito grande. Como a gente já apelidou aqui no Deu Tilt, é o modelão, é o linguajão. E aí, para você fazer uma consulta, ele precisa fazer um processamento matemático gigantesco. E aí, tá, mas o que é esse modelo matemático gigantesco? É tipo gigantesco mesmo, ao ponto de ter que fazer muita coisa em paralelo. Então, para te responder uma coisa, não é simplesmente um processador que está fazendo um cálculo. Às vezes são muitos processadores, né? Isso demanda uma capacidade computacional, e aí isso demanda energia num nível, assim, exaustivo, né? Então, essa é a grande diferença. O tipo de computação que a gente está fazendo com esses modelos, ele é muito mais intensivo do que uma computação tradicional, do tipo mandar um e-mail, assistir um streaming. Então, essa é a grande questão. Eu vi que a IA demanda 100 mil vezes mais capacidade energética do que um sistema como é. Tipo eu de manhã, quando você vem me mandar uma mensagem, que eu tô meio grog, eu preciso de muito mais café para responder a algo conseguir entender o que você está falando. Exato. Né? Exatamente isso. Precisa processar muita coisa, né? E isso demanda um modelo muito grande, uma intensidade computacional gigantesca para responder um promptzinho, sabe? E aí a pessoa ainda faz umas perguntas bestas pro ChatGPT, sabe? Tá gastando energia à toa. Mas é isso. Assim, é um custo muito alto ainda. Até agora a gente falou só de energia elétrica, mas esse não é o único recurso natural que esses data centers e a inteligência artificial demanda em abundância, né? Também tem a questão da água, né, cara? A água é um outro fator importantíssimo, porque a água ela é utilizada em vários momentos, né? Mas tanto para a produção desses produtos tecnológicos, mas principalmente para o resfriamento. É muito louco, porque quando a gente pensa em eletrônica, a gente já imagina que é algo avesso à água. Caiu água no eletrônico, pô, pifou. Deu ruim, deu tilt. Tem que colocar no arroz. Você já colocou o celular no arroz? Não, essa vergonha eu nunca passei. Cara, funciona. Não funciona, cara. Cara, funciona. Não funciona. Não funciona? Não Porque funciona. assim, uma vez eu tava na Bahia. E aí eu tava com o celular na piscina. E aí eu tropecei e aí eu enfiei o celular na piscina para não cair. Eu tava subindo uma escadinha. E aí entrou água no meu iPhone e tal. E aí eu pedi pro pessoal do hotel, tem um arroz? Aí eu deixei lá 2 dias, depois ligou. Agora, né, de novo. Não sei se ele já não ia ligar normalmente, entendeu? Ou se foi o arroz. Não sei se é fake news ou não, mas... O que acontece quando você coloca dentro do arroz é que você espera que o arroz tire a umidade que está no celular. Mas o celular
já perderia a umidade naturalmente se ele então, ficasse em cima da mesa. Mas é isso, então a água ela é importante para o resfriamento. Uhum. Porque, então a gente está falando desse grande modelo que está na casinha dele. Na verdade não é uma casinha, são várias, porque ele é tipo uma coisa, um monstro onipresente. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. É um condomínio. É um condomínio, perfeito. Só que esse condomínio ele está em vários lugares também, geograficamente espalhado. Então são vários data centers ao redor do mundo e tal. E aí os modelos estão lá, e aí você está processando, ele está consumindo energia. E aí você está fazendo o cálculo. Quando você consome energia, você gera calor, você precisa resfriar. E aí, para resfriar, você precisa utilizar o quê? Água. O meio mais eficiente hoje de resfriamento, ou o mais utilizado, pelo menos. Então, você tem grandes torres de resfriamento dentro dos data centers que usam água. E aí, isso consome uma água absurda. Eu tenho um dado aqui, cara. Cada vez que você faz ali, você faz perguntas do ChatGPT, né? Faço. Você é bem amigo do ChatGPT e tal. Meu brother. Seu brother. E aí... Desculpa te falar isso, eu sei que a gente tem uma relação de amizade, você é meio ciumento em relação a isso, mas o ChatGPT tem se tornado um parceirão. Um parceirão. Parça. Um parça. E aí, cada vez que você faz um conjunto, uma estimativa ali de mais ou menos 20 a 30, né? O estudo coloca mais ou menos de 10 a 50, mas de 20 a 30 nossos papos são pra lá disso. Tá. Cada vez que você faz um conjunto mais ou menos de 20 a 30 prompts, né? Perguntas, comandos pro ChatGPT, ele bebe de água algo equivalente a 500 ml de água. Ô, louco. Quanto tem aqui? Não sei, uns 300 ml? Então, mais do que isso, cada vez que você faz 10 prompts, ele está consumindo de água para refrigerar o seu corpício. Ele tá bebendo mais água que eu, viu? Tá bebendo mais água do que muita gente, inclusive, pessoal, bebam água. Bebam água. Bebam água. Então, olha a quantidade de recursos que a gente está consumindo, né? Então, além de ter uma questão hídrica, energética, né, a gente tem a questão hídrica também, que a gente precisa conversar urgentemente. E o interessante é que ele não só bebe água para resfriar, mas ele tem uma dinâmica diferente, esses data centers, com a água. Porque quando a gente enche uma banheira, a gente pega aquela água e depois devolve para rede de esgoto, isso é tratado e volta para a gente. E recupera. A água que é usada dentro dos data centers, ela não segue esse fluxo que a humanidade estabeleceu. Uso e ela entra para um lugar e sai para ela outro. Evapora, né? e ela segue uma outra dinâmica atmosférica, e a água que evapora dos data centers demora até 1 ano para voltar para o solo. E esse cálculo, essa explicação, não foi eu que dei, não. É o autor do Making AI Less Thirsty, que é um especialista sobre recursos hídricos e inteligência artificial, que mostra que não só a energia elétrica, mas como a água é um fator preponderante de preocupação da inteligência artificial. Tanto é que ele sugere que a gente, além da ideia da pegada de carbono, também cria a pegada de água. Pegada hídrica, né? Ele usa esse termo, né? Pegada hídrica, que é justamente a gente olhar e mensurar e trazer um cálculo desse impacto da inteligência artificial no uso de recursos hídricos. Então, como a gente viu, a gente precisa de água para resfriar os data centers, não é pouca água, então a gente está falando que a cada 20, 30 prompts, comandos no ChatGPT, ele precisa de 500 ml de água para se resfriar. E, de novo, não é isso. A água ela não entra por um cano e só gela e sai pelo outro, sabe? E é utilizado água de reuso para lavar a calçada do data center. Não tem, porque boa parte evapora. Exato, é uma outra dinâmica que ela estabelece ao lugar onde aquele data center está instalado. A gente está discutindo aqui sobre a pegada de carbono, a pegada hídrica dos data centers, mas é bom estabelecer um seguinte paralelo. O processamento de dados está longe de ser a indústria que mais impacta o meio ambiente. Só que a gente está num momento em que não é uma competição para ver quem está pior, é uma competição para quem vai reduzir mais a forma como a gente afeta o meio ambiente, porque a casa é uma só, é a Terra, e de alguma forma a gente tem que fazer o mínimo para impactar ela. Outras indústrias são muito mais nocivas, como a refinaria de óleo e o sistema de transporte, né? A gente está discutindo aqui muitas formas em que os data centers, porque está rolando uma corrida de IA, podem afetar o meio ambiente, mas a gente tem que encontrar uma solução, né? A gente tem que discutir quais são as soluções, e tem muitas soluções que estão sendo pensadas por aí afora, né, Diogo? Tem a questão da fonte de energia, então estão buscando cada vez mais fontes renováveis, e isso pode ser interessante para o Brasil, né? Como a gente vai depois comentar, mas tem uma questão
da própria técnica, né? Então, os modelos hoje, eles estão ficando... É meio contraditório, assim. Vamos tentar entender. Porque os modelos, eles estão no processo de desenvolvimento, né? Quando a empresa vai lançar um novo produto, ela quer fazer aquele modelo mais robusto possível. Então, os modelos, eles estão ficando cada vez maiores. E aí, como eles são maiores, eles exigem uma capacidade computacional maior. E isso vai ter um impacto ambiental maior, mais energia, mais água. Só que aí esse modelo cresce e aí ele passa por um processo de otimização. Então, eles pegam esses modelos grandes e começam a fazer ajustes. Eu vou recortando aqui, tiro ali e começo a deixar ele mais eficiente. É o que está acontecendo. Então, isso vem acontecendo gradativamente. Então, recentemente, a própria OpenAI lançou o GPT-4, o Mini, que é o modelo menor dela. Só que esse modelo menor tem uma capacidade maior do que o GPT-3,5, que era o modelo do ano passado, e consome 60% mais eficiente. Só faltou criar um nome mais sustentável. Então, então assim, e hoje o que se vê é até vamos dizer assim, é esse lance de tentar encontrar qual que é o melhor modelo maior, que vai ser aquela IA geral, ao mesmo tempo que as empresas vão buscando soluções menores. Então, hoje se discute bastante que, de repente, para o seu determinado produto, para o seu determinado serviço, você não precisa do maior modelo. Talvez o modelo menor solucione o seu problema. E isso vai te trazer uma eficiência, não só financeira, como também de recursos ambientais. Tá, mas essa é a solução na frente do ponto de vista técnico. Mas também tem algumas soluções, algumas sugestões do ponto de vista do fornecimento de energia, né? E aí é uma questão muito relacionado ao processo de geração, né, de energia. Então, se discute bastante, por exemplo, que uma parte dos data centers que estão localizados na Ásia, a energia que chega lá ainda é de carvão. Então, isso é uma energia muito mais suja. Né? Então, você pode começar a encontrar locais onde você vai ter uma energia mais limpa. Então, esse é um desafio que não é só da inteligência artificial, é um desafio de todas as indústrias, né? Como encontrar fontes de recursos renováveis ou energia mais limpa. Né? A gente discutiu aqui muito como as empresas estão fazendo para tentar diminuir a sua pegada de carbono, a sua pegada hídrica, mas também tem um movimento dos consumidores tentando fazer a sua parte, reciclando lixo, consumindo menos plástico, comendo carne com menos frequência ou não comendo carne, trocando comida industrializada por comida in natura. Só que com a inteligência artificial é difícil você fazer esse tipo de coisa. Muito provavelmente, no futuro, o que vai ser feito e o que terá que ser feito é uma maior pressão para essas empresas que dominam essas tecnologias começarem a introduzir técnicas e meios mais sustentáveis, né, Diogo? Tipo, colocar um alerta, você está fazendo muita pergunta pro ChatGPT. Exato. Você já fez o ChatGPT consumir 3 litros de água. Tá na hora de você ir ler um livro, não? Eu acho que, na verdade, acho que o processo é a gente encontrar um meio mais sustentável de conseguir rodar tudo ao mesmo tempo, né? Sem... Há muita crítica, né? Os ambientalistas, eles criticam muito. Nossa, a gente está gastando tanta energia, tanto recurso para gerar memes, sabe? Com imagens, com IA que gira imagem e tal. Tudo bem, é uma crítica válida, só que, de novo, né? Não é a indústria que mais causa impacto ambiental. O que a gente tem que ficar no pé é que se busque uma maior eficiência dos modelos, né? E não que seja uma indústria que vai agregar mais a esse processo de um desgaste do meio ambiente. Acho que esse é o ponto, sabe? Então, não é falar, mas tem outras indústrias, não é para ver quem é o pior, sabe? Não, a gente tem que cobrar de todas, inclusive dessas empresas de tecnologia. Vamos encerrar o bloco por aqui antes que você comece a afetar uma riqueza nacional que é a produção de memes. Qual?